livro do profeta Jeremias traz uma história do oleiro que trabalha com o barro. E o capítulo 18 traz essa história. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aqui nós temos dois lados dessa história. Primeiro, o oleiro. O oleiro é a representação de Deus. O próprio Deus diz: assim como o oleiro fez com o barro, do jeito que ele quis, assim eu faço com vocês, ó casa de Israel. O oleiro é Deus. E aqui nós temos duas características desse oleiro, que são características de Deus. Primeiro, o oleiro é soberano. Aqui no final do versículo 4 diz que ele moldou o barro segundo bem lhe pareceu, do jeito que ele quis. Por quê? Porque ele era soberano. Quem mandava e moldava o barro era o oleiro. Se ele quisesse fazer um vaso redondo ou quadrado, ou algo curvilíneo ou sem curva nenhuma, se ele quisesse não fazer um vaso, mas quisesse fazer um outro tipo de coisa qualquer, de instrumento qualquer, ou qualquer tipo de obra de arte, o oleiro fazia do jeito dele e como ele queria, como bem lhe pareceu. Por quê? É soberania. Deus é soberano. Deus faz conosco do jeito que ele quer. E nós somos o barro. É Deus quem nos molda do jeito que ele quer. Segunda característica do oleiro aqui é que ele é paciente. Nota que o versículo diz que o vaso se estragou na mão. O verso 4 diz: o barro se estragou. Ele começou a fazer um vaso e o barro estragou, e ele juntou o barro e começou a moldar novamente. E se o barro se estragasse, ele juntaria de novo e começaria todo o processo. Deus também é paciente. Nota quantas vezes Deus foi paciente com você. Quantas vezes Deus foi paciente com algum tipo de erro ou de pecado que você cometeu. O próprio Jeremias, quando escreveu as suas lamentações, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque nós somos pacientes. Porque Deus é paciente. Deus é paciente. Por isso a misericórdia dele é tamanha sobre nós. O amor dele é tamanho sobre nós, que ele não pode ou que ele não quer nos consumir. Por causa da sua paciência, por causa da sua longanimidade. Deus é paciente comigo e com você, muitas vezes. Mas, do outro lado, se de um lado existe um oleiro que é soberano, que é paciente, do outro lado existe o barro. E aqui nos diz que duas características do barro. A primeira característica é que o barro é moldável. O barro tem que permitir que o oleiro o molde, para que ele sirva, para que saia dali uma grande obra de arte.
Nós somos o barro. Precisamos permitir que Deus nos molde do jeito que Ele quer, porque Deus sempre faz obras de arte. Segunda característica do barro é que, além dele ser moldável, ele é renovável. A história diz que o barro se estragou, mas com o mesmo barro o oleiro fez um vaso, ou seja, ele renovou aquilo. Deus sempre nos renova e Ele sempre deseja nos renovar. E com essa questão, com essa característica do renovável, Deus está dizendo para você hoje: nem tudo está perdido. Deus pode renovar todas as coisas na sua vida. Hoje quero te convidar e te desafiar a se permitir moldar pelo oleiro, que é Deus, que é Jesus Cristo. Hoje quero te convidar e te desafiar a se permitir ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Nem tudo está perdido. Deus pode renovar tudo que existe em você. Permita isso. Seja esse barro nas mãos do grande oleiro, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.